Muito boa noite, meus amigos da Rede CNT. Estamos de volta para mais um Minuto do Vinho, na versão de 15 minutos. E recebendo hoje, junto com o Ferlin, o Rafael Zanetti, com a ajuda da Coricasa e da Madre Terra. Bom, eu pedi ao Rafael que trouxesse um vinho, ele trouxe e nós vamos começar o bate-papo nosso falando desse vinho. É um vinho branco, chileno. O Rafael gosta de vinho chileno, eu sei. E gosto muito de branco também. Sabe que isso é uma mudança do nosso mercado, né? Anos atrás o consumo era muito baixo de branco, né? E isso vem crescendo, sobretudo nos consumidores mais jovens. Cada dia bebe-se mais vinho branco e vinho rosé, o que é bom para o mercado, né? Agora, o Ferlin e Rafael, me explica aqui o seguinte. Eu, por exemplo, tomo pouco vinho branco. Eu não sou, assim, um grande apreciador de vinho branco. Eu tomo, gosto de vinho branco e tal, mas não sou. Parece que o vinho branco não é aquele alimento, aquela comida que é o vinho tinto. Por que a gente tem essa sensação? Não, eu acho que, claro, que cada vinho, no seu momento, vamos dizer, de degustar, um vinho branco, ele te ajuda a fazer com que tuas papilas, vamos dizer assim, fiquem atentas para você tomar um grande vinho tinto, por exemplo. Então é interessante você sempre tomar um vinho branco de entrada, num jantar, qualquer recepção, usar um vinho branco. E claro que vinho branco tem vinhos maravilhosos, grandes vinhos brancos no mundo que eu não trocaria por tinto nenhum. Sim. É só uma questão de, vamos dizer assim, de acostumar a degustar. Sim. Porque eu não sei se essa é a opinião do Rafael, mas o vinho branco, ele te estimula você a querer pedir alguma coisa. Agora, você falou do aumento do consumo, lógico, porque você está muito ligado nisso. Você, além de importador, você tem restaurante em Curitiba, tem o Terra Madre, o Celavil, Olivença. E a gente tem os vinos, né? Que são os bares de vinho. Bares de vinho, ok. E tem em São Paulo também. Isso, E são algumas casas em São Paulo. E aí a gente percebe muito, então, no dia a dia, né? Nossas casas, como o Terra Madre, por exemplo, que é um restaurante mais clássico, ainda vende pouco vinho branco. Abre esse vinho aí, filho. A propósito, né? Vamos tomar um vinho branco. Vamos tomar. Já os bares de vinho, que são mais informais, com um público mais jovem, um público que está começando a tomar vinho agora, a gente vende muito vinho branco e muito vinho rosé. Esse vinho que nós estamos tomando aqui, o que você me diz dele? Esse é um dos grandes brancos do Chile da atualidade. Ele é feito por um enólogo que chama-se Rafael Tirado, que eles são uma linhagem de enólogos, porque são dois irmãos gêmeos, um é enólogo do Dom Melchor, que é um ícone do Chile, entre os tintos, e esse é o Henrique. E o Rafael faz o Labirinto, que é hoje, na minha opinião, o melhor branco do Chile. E tem sido pontuado e premiado nos diversos guias e críticos. E o rótulo é um labirinto. Por que você já visitou essa Sim. Tanto o rótulo como o nome, eles representam um vinhedo. Foi o primeiro vinhedo que o Rafael plantou. Ele está no sul do Chile, a 600 quilômetros de Santiago. No Vale do Maule, na pré-cordilheira, já numa região mais alta, fria. E ele plantou o vinhedo num formato de um labirinto para que o vinhedo tivesse diferentes exposições para o sol, para o vento da cordilheira, mesmo no terreno, né, que pegasse terrenos diversos. E aí, aqui o rótulo, inclusive, retrata o vinhedo. O vinhedo, que ele foi plantado. até foi uma pergunta, uma curiosidade minha foi essa e muito interessante a colocação. É um Sauvignon Blanc, ano 2016. Está bem vivo, né? Isso, característica típica dessa uva, né? Que é aquilo que o Ferlin falou de abrir a nossa capacidade aí de degustação com ótima acidez, né, Ferlin? Excelente. Olha, é a primeira vez, surpresa pelos aromas, né? Um vinho que tem bons aromas, toque cítrico. Agora, o Madre Terra mandou aqui uns acompanhamentos e eu tenho ali queijo de cabra. Queijo de cabra vai bem com o Sauvignon Blanc, com esse aqui? Sabe que é uma harmonização clássica essa, daquelas assim históricas na França, são os vinhos Sauvignon Blanc do Loire com queijo de cabra. Queijo de cabra. E aqui a gente até estava discutindo antes com o presunto, né, com o embutido, como é que ele ia sair.
E eu concordo com o Ferlin que eu acho que vai bem, porque é um vinho que tem bastante acidez. E a acidez sempre limpa a gordura. Sempre. Então sempre é uma boa combinação. Quando você tem algo mais gorduroso, você tem um vinho com boa acidez. Aí você consegue ir limpando a cada gole, né? Como um aperitivo, como uma entrada, eu acho que seria excelente sempre utilizar um vinho branco. E esse aqui, olha, me surpreendeu, principalmente na boca. Ele não é um vinho leve, eu pensei que ele fosse mais leve, é um vinho que tem uma estrutura muito boa. E termina, é longo. Claro. É longo, muito bem feito. E sabe, Ferlin, esse é um ponto importante, que os vinhos brancos, quando eles são mais estruturados, eles não precisam, não podem ser bebidos tão gelados, né? Tão gelados. Porque, às vezes, a gente tem o hábito de deixar o vinho branco, a refeição inteira no balde de gelo. É um erro. E aí, sobretudo os vinhos brancos melhores, você perde muito dele ali, porque ele se fecha, não tem aroma, não tem gosto, não tem nada. Tem que ficar cuidando disso. Isso. Inclusive, infelizmente, a gente vê isso com certa frequência em restaurantes. Quem tem que cuidar disso é o sommelier, né? Isso. O garçom. Não deixar o vinho ali mergulhado no gelo. Quanto mais ele fica ali, mais ele vai perdendo as condições As características dele se fecham. E muitas vezes a pessoa fica tomando um vinho sem sentir aroma, sem sentir, vamos dizer, a potencialidade do vinho. E o vinho não é bom baixar muito a temperatura. Tem um pessoal que gosta de usar vinhos a 5, 6 graus, 7 graus. Não, eu acho que tem que ser, olha, todo vinho na faixa de 10 graus, nessa faixa. E o Chardonnay, 12, 13. Aí você consegue perceber todas as características do vinho, com certeza. Agora, parabéns pelo vinho. Eu não sei qual é a quantidade de vinho que ele está produzindo, é pequena produção? Nós somos especializados, Ferlin, na busca e na importação de pequenos produtores. Todos os produtores que a gente representa são ainda a família que está envolvido, é o produtor, é o enólogo. A gente não tem nenhum grande grupo empresarial, e, enfim, essas grandes indústrias do vinho não é o nosso segmento. E nem discuto qualidade, se é melhor ou pior, mas é estilo mesmo, né? A gente procura o vinho com personalidade, e eu acho que esses vinhos são melhores representados num produtor pequeno, que ele consegue fazer mais do que ele acredita. Com certeza. É o que nós chamamos, né, Rocha, de vinho de autor. Isso aí. Vinho de terroir, porque ele vai trabalhar com pequena quantidade, só que vai fazer uma coisa bem mais... Isso não tem dúvida que o vinho é melhor. É melhor do que o seguinte, eu vou ter que chamar um intervalo e eu queria, no retorno, falar sobre esse ponto. Qual é a vantagem de você fazer isso? Né? Porque o que a gente está acostumado é de os importadores trazerem vinhos de grandes produtores, porque, lógico, o leigo vai olhar e vai dizer, não, muito melhor você trazer de grandes produtores, porque você consegue comprar os vinhos por um preço mais tranquilo, mais barato. Mas isso eu quero que você me responda depois que a gente voltar do intervalo. Vamos lá, vamos tomar um vinho e já voltamos. Voltamos ao Minuto do Vinho, com o Ferlin, como sempre, e hoje recebendo o Rafael Zanetti. Nós estamos falando aqui do vinho Labirinto, esse vinho que é importado pelo Rafael, produzido no Chile. O Ferlin estava ali fazendo a degustação do vinho com o queijo de cabra. O que você me diz, Ferlin? Realmente, essa combinação de Sauvignon Blanc com queijo de cabra é a melhor harmonização que tem. E aqui está um exemplar. E digo para todo telespectador, é um grande vinho, com esse queijo ficou fantástico. Ô Rafael, nós falávamos aqui no bloco anterior, e você explicando que você prefere, por uma questão de opção, de estilo, os pequenos produtores. E eu vejo aqui o seguinte, vamos falar também do seguinte, esse vinho ele vem com uma rosca, né, de alumínio, ele não é com... não tem rolha. O que isso impacta, essa preferência por esses pequenos produtores, tem a ver com essa questão dessa forma mais econômica de produzir o vinho? O que acontece é que, como em todos os setores da economia, a tecnologia, os equipamentos, tudo isso democratizou-se, né? Ficou mais fácil o acesso. Então, anos atrás, o pequeno produtor ele não conseguia fazer vinhos com o mínimo de capacidade tecnológica para poder evoluir, para estar bem vedado, para estar bem guardado, com um bom rótulo, tudo isso porque custava muito caro. O Chile é um caso que o Chile até 15 anos atrás, talvez até menos,
era dominado o cenário vitivinícola chileno por 4 ou 5 grupos, né? O Grupo Contitor, o Grupo Santa Carolina, o Grupo Santa Helena, enfim. E nos últimos anos tem uma explosão de pequenos produtores, porque hoje eles conseguem ter exatamente o mesmo equipamento que tem o grande e tem o pequeno. Só que, claro, dentro da escala dele. Enquanto o outro tem 300 tanques, ele tem um tanque, mas exatamente igual. E sobre a rolha, eu sou um defensor, sobretudo no vinho branco, no vinho de consumo rápido, da rolha do screw cap, a rosca. Ela é muito simples, prática, está comprovado que veda bem. Agora, claro, para os vinhos de longo envelhecimento, aí não, aí ainda eu sou um defensor da rolha natural. A cortiça é a mais ideal. Exato. Com certeza. Então, na verdade, é o seguinte, quando você tem, só para a gente voltar aqui pro beabá, para que todos consigam compreender, quando você tem uma rolha, sem rolha, mas tem uma rosca dessa, significa que é um vinho de consumo mais rápido. Isso, para ser consumido nos primeiros anos, aí, depois de engarrafado. Agora, eu gosto muito mais da rosca, que muitas vezes as pessoas ainda têm preconceito, do que aquelas rolhas sintéticas, por exemplo, aquele silicone. Aquilo é algo que eu não gosto. Eu acho que essa é uma medida alternativa que é mais econômica, mais cômoda, inclusive, para o serviço, para abrir em casa, para tudo isso. Com certeza. E tem diversas pesquisas mostrando que veda absolutamente bem para os primeiros anos. O que ele não vai permitir? O envelhecimento que se dá na rolha natural, lentamente, através de uma microoxigenação que passa pela cortiça. Mas isso para os grandes vinhos. Para os vinhos que vai se beber nos primeiros 4, 5 anos, isso não faz muito sentido. Não há necessidade. Eu posso considerar, então, só para que as pessoas entendam, que quando você tem essa rolha de rosca, é um critério de avaliação já, né? Você está ali diante de um vinho que não é um vinho para envelhecer, não seriam vinhos de guarda. Seriam vinhos para ser consumido dentro desse prazo que o Rafael falou, de 5, 6 até 8 anos, que não precisa envelhecer. Ele já vem para a garrafa pronto, já vai para o mercado. Quando chega no mercado, está pronto para ser consumido. Pode ser consumido em 1, 2, 5 anos. Agora, não quer dizer que ele seja vinho de uma qualidade inferior, não. Muitas vezes tem vinhos fantásticos fechado com esse tipo de rolha. Mas para ser consumido jovens, mesmo alguns grandes vinhos, é interessante ser consumido jovem. Agora tem os vinhos de guarda. Esses sim, esses precisam ser rolhas de cortiça, que a porosidade é uma boa porosidade para ele poder respirar e envelhecer como se deve um grande vinho. Bom, esse aqui então não tem essa troca. Não, essa não tem. Ele seria externo. Do jeito que ele está engarrafado, do jeito que nós estamos degustando aqui, ele pode ficar 2, 3 anos. Ele vai acalmar um pouco só. Vamos dizer, esse ataque da acidez maravilhosa que ele tem, esse frescor, mas ele vai continuar todas as características, vamos dizer, intocáveis, que seria o ideal para esse tipo de vinho. Agora, o outro assunto é o seguinte, você tem o bar de vinho, né? E nós estamos aqui com esse vinho, presta essa rolha aqui. Isso aqui você, no teu bar de vinho, para você facilita muito. Muito o serviço. Porque você abre, deixa ali, né? Pode vender no dia seguinte. Isso, e fecha novamente, põe na geladeira. Facilita muito o serviço mesmo. Nos nossos bares, no vinho, tem fluxo e às vezes o serviço é confuso, e muita gente, as pessoas ficam em pé, porque a gente vende muito vinho em taça, e isso é uma facilidade, realmente ajuda muito. Agora, outra coisa que você desmistifica então com isso é o seguinte, eu posso abrir o vinho, tomar um pouco hoje e tomar um pouco amanhã. Mas com certeza. Depende de onde eu deixo o vinho. Esse uma análise que foi feita e está garantido que até 3 dias o vinho não altera nada. Esse negócio de que tem que abrir o vinho e tomar, ou no dia seguinte o máximo, senão não altera. Não altera. Tem vinhos que se pode abrir até 8, 10 dias, vinhos tranquilos, não vinhos de Porto. E garanto, e aqui eu com os outros, eu faço vamos dizer assim, um desafio a quem quiser, que eu abro um vinho hoje e vou tomar ele daqui 6 dias, e o vinho vai estar ou a mesma coisa ou melhor, os grandes vinhos. Sabe, os grandes vinhos, isso é importante. Eu tenho um testemunho, Felim, agora, de dias atrás, inclusive eu fiz um post sobre isso aí, comentando porque me surpreendeu. A gente abriu um vinho, já meio final de noite, assim, com os amigos em casa, e aconteceu que em seguida o pessoal precisou ir embora e tal, e era um grande vinho, e ele ficou mais da metade.
E eu coloquei na geladeira, um sábado para domingo, coloquei na geladeira e esqueci completamente no outro dia. E aí na sexta-feira, ou seja, de sábado na sexta-feira... Você está bem, né? Esquecendo o grande vinho. É que já tinham sido vários antes, então no dia seguinte eu não estava pensando muito em vinho. 5 dias depois? 5 dias depois eu encontrei, eu fui provar, tipo meio assim, descrente, assim. Mas ele é um Ribeira del Duero, que é uma região da Espanha, que faz vinhos muito intensos. O vinho estava extraordinário, muito melhor do que logo depois de aberto. Né? Claro que é sempre, isso é um pouco uma loteria, mas nos grandes vinhos, eu concordo com você, você pode apostar que não vai errar. Se for vinho jovem, for vinho que ainda não está totalmente pronto, já esteja no seu apogeu, eu diria que pode segurar, não tem problema, pode tomando tranquilamente em 2, 3 dias, 4 dias, sem problema nenhum. Pelo contrário, fica melhor ainda. Você sabe, eu tenho feito o seguinte, eu não coloco na geladeira. Eu abro, tomo lá 2 taças, coloco a rolha e deixo num lugar sem luz, né? Dentro do armário. Uma temperatura mais baixa. Porque o problema da temperatura é que faz com que as substâncias entrem Mas eu não tenho sentido diferença, ao contrário. No dia seguinte eu vou terminar de beber e não tenho problema nenhum. Agora, lógico, se for ficar 5 dias, 6 dias, aí você tem que se ocupar e colocar de fato na geladeira. Na geladeira, tira meia hora antes, 1 hora antes, que você não pode também tirar da geladeira e tomar que o vinho vai estar com problema. Claro. Não é que vai estar com problema, pelo contrário, ele vai realmente, não vai se expressar como devia. E aquecer um pouquinho o vinho fica maravilhoso, com certeza. Demos aqui dicas interessantes para os nossos telespectadores. Rafael, muito obrigado. Um prazer recebê-lo aqui. Um prazer, ótimo. Muito obrigado pela conversa. Saúde. Até o próximo Minuto do Vinho.